Senhor, meu Deus, meu Pai amado e misericordioso, Senhor, estenda agora tuas fortes e poderosas mãos para o teu servo, meu Pai. A tua igreja já está aqui reunida, Senhor, para ouvir a tua palavra nesta noite. Ó, meu Senhor Jesus, tudo aqui já foi bom, Pai, tudo já foi bênção. Meu Deus, as saudações, os louvores, meu Deus. Mas agora, Senhor, vem a maior parte, Senhor, aonde nós vamos contemplar, Pai, ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor falar conosco, meu Deus. Meu Senhor, tome o teu servo em tuas mãos, Pai, porque eu sei que o nome dele já está escrito no livro da vida, mas usa ele agora como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, da maneira que o Senhor queira, meu Pai, não da maneira que o homem quer, porque o que nós queremos ouvir é só coisas boas, coisas maravilhosas, mas sabemos que nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Seja mel, seja fel, seja correção ou não, mas tudo é na direção do Senhor, e o Senhor está no controle dele nessa hora e no controle dessa casa, Pai. Seja com ele em todos os momentos, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou da igreja presente, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João. Eu vou ler 3 versículos para vocês. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler 3 versículos em 3 livros diferentes. Livro de João. Eu vou ler João, capítulo 8, versículo... João 8, Evangelho. Evangelho. Aquele daquela hora? Não. Lá para É o Cartinhas de primeiro, João. perto de Mateus. Lá para Cartinhas. Lucas, aliás, Lá depois de foi- Lucas. Lá foi esse depois de Lucas. Livro de João, nós vamos ler primeiro João, capítulo 8, versículo 36. Depois nós vamos ler Isaías 61, versículo 1. E depois nós vamos ler Gálatas 5, versículo 1. Glória a Deus. João 8, 36. Diz assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora vamos comigo lá no livro de Isaías. Isaías. Obrigado. Livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Depois a gente vai ligar para 5, verso 1. Diz assim: o título diz: As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Teve 2 palavras aqui que eu falei no tom mais alto para a gente fortalecer ela na mente da gente. Agora, Gálatas 5. Vamos lá. Gostoso, né? A gente dar essa passeada na Bíblia, a gente vê que o assunto ele permeia ambos os testamentos. Gálatas 5, versículo 1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Pode ir procurando que depois eu leio de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Agora eu vou ler de novo para vocês. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Pode citar em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos os textos que nós lemos falam de liberdade e fala de libertação. A liberdade que Deus propõe para nós é uma liberdade diferente daquela que as pessoas pensam ter lá fora. É claro que a nossa liberdade ela está limitada a princípios da palavra de Deus. Porque existem duas coisas, existem duas coisas que parecem liberdade e não é. Uma é libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é você levar tudo do jeito que você dá na telha e
Tipo assim, você está na igreja, mas você está igual o mundo está. Ou seja, não há diferença entre você e a pessoa do mundo. Ou não há diferença entre o cristão e a pessoa que está lá fora. E as pessoas falam que isso é liberdade. Mas não é liberdade, isso é libertinagem. É diferente. E existe uma outra coisa também que parece liberdade, não é. Chama-se escravidão da vontade. Ou seja, a pessoa vive num processo de vícios, né, de pecados, e a pessoa pensa ou diz que ela é livre, né? Como sugere a música de um certo cantor aí que diz, né, que ele demonstra a liberdade, que onde ele diz que se ele quiser beber, ele bebe, se ele quiser fumar, ele fuma, né? E ele entende e passa a ideia com essa música, né, que isso é liberdade. E na verdade, não é liberdade. As pessoas se drogam, as pessoas fumam, bebem, não é porque tem liberdade, é porque são escravas. Porque tem muita gente que está lá fora e está bebendo e fumando, mas não gostaria de estar lá fazendo nada disso. Gostaria de ser livre, mas todavia não consegue ser livre, porque são escravos. Então, isso também não é liberdade. A liberdade a gente tem em Cristo. Só Cristo pode promover a liberdade para o ser humano. O que significa ter liberdade? Significa não ser escravo de pessoas ou de coisas. Amém? De coisas eu me refiro às coisas do mundo, ou às coisas que a carne tende a puxar para aquilo ou para aquilo outro. Amém? Bom, tendo passado a ideia de liberdade para nós, eu quero falar exatamente sobre isso. A liberdade da libertação. Liberdade comum e a liberdade que Deus proporciona para nós. Amém? Obrigado. A liberdade que nós temos hoje nem sempre existiu. No tempo antigo, depois que a igreja evangélica se corrompeu e se transformou na igreja católica, que significa a igreja universal, aqueles que não se submeteram à igreja, ao clero, ao papado, eles foram perseguidos e até mortos. E aí veio as cruzadas, e as cruzadas que foi chamada naquele tempo de santas cruzadas, que de santo não tinha nada, era só para matar os cristãos, né? Porque os cristãos não tinham liberdade. Eu quero dizer com a questão da história da liberdade, trazendo a história no sentido histórico da igreja, que não houve liberdade para a gente poder valorizar a liberdade que nós temos hoje. Porque hoje nós podemos sair na rua tranquilo, com a cabeça tranquila, sabendo que ninguém vai parar a gente e vai tirar a vida da gente porque a gente está falando de Jesus ou porque a gente está andando com a Bíblia na mão. Então nós somos privilegiados, mas nem sempre foi assim. Os homens da Bíblia, eles morreram por causa do Evangelho, porque não tinha liberdade de pregar a palavra. E sem contar que quando se levantou um determinado imperador, ele queimava os cristãos em praça pública, ele queimava os cristãos no quintal, no jardim do palácio deles, porque os cristãos não se deteram a adorar o imperador, porque a ordem era, abandona Jesus e adora o imperador. Ou seja, os cristãos perderam a liberdade de adorar a Deus. E por isso, eles morreram queimados no Coliseu, jogados no Coliseu para os leões esmagalhar eles e matarem eles. Inclusive tem uma história que fala sobre perpétua infelicidade. Duas mulheres, uma rica e outra menos favorecida. E depois um dia eu falo para vocês porque eu não estou usando a outra expressão. Por quê? E aí essa perpétua infelicidade, elas começaram a crer em Jesus. Só que o imperador determinou que elas fossem mortas no Coliseu de Roma. E diz a história, diz os historiadores, que foi soltada uma vaca para matar ela com chifrada. E quando a vaca passou por perpétua infelicidade, a vaca chifrou a roupa dela e rasgou um pedaço da roupa, e ela saiu correndo para pegar o pedaço, para cobrir o seu corpo, o seu sexo que ficou à mostra. E aquela vaca saiu e não conseguiu matar, soltaram um tigre também para matar a perpétua infelicidade. Mas elas estavam ali. E quando o imperador via que os bichos não conseguiam, os animais não conseguiam matar a perpétua infelicidade, então mandou um soldado para que se matasse a perpétua e a felicidade, e o soldado não conseguia acertar essas duas mulheres com a espada. Quando ele ia, a espada ia para o outro lado. E diz os historiadores que a perpétua, tanto a perpétua quanto a felicidade, pegou aquela espada e direcionou. E depois teve até alguns que falou que elas se suicidaram por causa disso, mas não é verdade, de todo jeito elas morreriam mesmo. Então naquele tempo, era obrigado a obedecer o clero, o papado, e não tinha liberdade.
Por que eu estou trazendo essa questão histórica? Para a gente entender que essa liberdade que nós temos hoje, lá atrás não foi assim. Lá atrás não tiveram liberdade. Amém? Então vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 38 e 39, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do É Homem. verdade, meu Deus. Agora, isso não era uma liberdade que o povo vivia no tempo de Noé. Isso era uma libertinagem. Porque eles viviam segundo as intenções do coração. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. E ninguém prestava conta com Deus. Ninguém buscava Deus. Ninguém adorava Deus naquele tempo. O homem estava entregue às vaidades, aos pecados naquele tempo. E quando Noé falava sobre a salvação que Deus estava provendo por meio da arca, chamava Noé de maluco, de doido. Porque eles estavam entendendo que estavam vivendo a liberdade, mas na verdade estavam vivendo uma libertinagem. Agora, qual o problema de viver a libertinagem? É simples. A libertinagem traz destruição e caos para o ser humano. Sempre que a gente vê na história o povo vivendo de uma forma libertina. O que é viver de forma libertina? Viver sem freio, sem parâmetro, sem princípios da Bíblia, sem princípios de Deus na vida. É claro que essa palavra é uma palavra que aperta a gente um pouquinho, é verdade. Mas se a gente entender que a gente não tem princípios para ser obedecido na palavra de Deus, então a gente entra na libertinagem ao invés de viver a liberdade. E daí a gente vai cavar o nosso próprio caos para a vida da gente. É claro que Deus não proíbe a gente. Deus não impõe para a gente. Deus não obriga a gente a viver a liberdade que Ele propõe para a gente. Mas se a gente quiser viver a libertinagem, a gente vai cavar o caos para a vida da gente. A gente vai trazer o caos, a derrota para a vida da gente. E foi isso que aconteceu no tempo de Noé. Foi isso que aconteceu, porque aquele povo que viveu na libertinagem, que não atendeu a voz de Deus, o princípio que Deus estava estabelecendo para aquele povo ser salvo, eles pereceram com as águas do dilúvio. Quer ver um outro povo também que viveu debaixo de uma libertinagem e foi destruído? Gênesis capítulo 19, versículo 23 e 29. Fala-nos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra foi um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que a alma de Ló foi afligida por causa dos pecados da cidade de Sodoma e Gomorra. Aquele povo, diz a Bíblia, que eram grandes pecadores diante de Deus. Até que Abraão intercedeu por aquele povo. E Deus chegou no momento da intercessão de Abraão, que Deus teve que virar as costas e falou: Abraão, tchau, tchau, estou indo embora. Porque se Abraão continuasse, ia chegar no número 8, né? No número da família dele que estava lá, de repente. Então Deus despediu de Abraão, porque Abraão tinha um amor muito grande. Parece que o amor de Abraão para o povo de Sodoma estava acima do amor de Deus, porque Deus já tinha decidido destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão está pedindo para aquela cidade não ser destruída. E eu lamento dizer para vocês que talvez a gente não consegue nem passar no meio dessa mensagem. Amém? Mas Abraão está pedindo para aquele povo. Aquele povo que vivia debaixo de uma libertinagem, de um pecado desenfreado. Então Deus fez cair fogo e enxofre e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Deus salvou o justo Ló com a sua família. E a esposa dele só se perdeu porque olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Porque Ló atendeu a voz de Deus e saiu daquela cidade. Ló deu credibilidade ao que Deus havia falado com ele. Aleluia. E o que tem atrapalhado as pessoas aí fora de vir para a igreja, que não dá credibilidade àquilo que tem sido pregado sobre a bênção de Deus, sobre uma vida melhor na presença de Deus, uma liberdade na presença de Deus, que por mais que exista libertinagem no mundo, não pode ter essa felicidade e essa liberdade que está em Cristo Jesus. Glória! Eles foram destruídos porque eles amaram mais os pecados deles, a violência deles, do que a Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 31. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o faraó foi atrás do povo de Israel para trazer o povo de volta, porque o povo do Egito entendeu que era dono daquele povo, não compreendeu que Deus era dono daquele povo.
e o povo vivia debaixo de uma libertinagem, o povo de Israel. E por isso, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Meu Deus. A seriedade dessa palavra é a seguinte: Deus não proíbe que as pessoas vivam na libertinagem, mas arcarão com as consequências. Ou seja, Deus não impede que eu plante as coisas, mas Deus também não impede que eu colhe o que eu estou plantando. Porque existe um princípio na Bíblia que chama-se lei da semeadura. Traduzindo, o que eu plantar, eu vou ter que colher. Glórias a Deus. Tem um ditado no mundo que diz: aqui se faz, aqui se paga. É verdade, meu Deus. Amém? Então, quando a gente colhe as coisas ruins que a gente está plantando, não significa que Deus ele seja ruim. Significa que Deus é bom, mas Ele não vai impedir você de colher o que você plantar. Então, plantemos coisas boas. Então, plantemos o amor de Deus, para que a gente possa colher desse amor a paz, a alegria e a felicidade que é em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Oh, meu Pai. Agora, quem é que liberta o homem? Jesus que liberta. Isaías 61, versículo 1 diz assim: Glória a Deus. o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ou seja, Jesus vai usar a igreja dele para trazer a liberdade e a libertação. Amém? Agora, Deus liberta do quê? Deus liberta do pecado. Deus liberta dos demônios. E Deus liberta do passado, de tristeza e de dor. O homem só vai ter liberdade, paz e alegria no coração e na vida se ele estiver liberto, primeiro, do pecado, segundo, dos demônios e, em terceiro lugar, do passado. Nenhum cristão consegue ser feliz vivendo o presente momento com a vida ligada lá atrás no passado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da salvação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Deus liberta do pecado. Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8 diz assim: ele foi oprimido, isso falando sobre Jesus, está um pronome indefinido, mas a gente sabe que é Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Aleluia. Isso foi um sacrifício que Jesus teve que fazer para nos trazer a libertação. Não haveria o homem ser liberto por causa dos seus méritos. Os méritos dos homens não poderiam libertá-los, porque o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então só o sacrifício de Jesus pode salvar o homem, só o sacrifício de Jesus pode libertar o homem, só o sacrifício de Jesus pode trazer liberdade ao homem que vive hoje oprimido pelo diabo e pelo pecado. Glória a Deus. Só Jesus pode trazer. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora a lei não nos condena mais, porque nós estamos vivendo a graça que o Senhor Jesus, Ele trouxe para nós. Agora nós temos liberdade, porque o pecado não tem domínio sobre nós. A gente pode até errar, porque nós somos seres humanos e somos falhos. Nós não somos super-homens, não existe um super-crente, um superman, um pastor superman, um obreiro superman, uma mulher maravilha. Seria bom que existisse, mas não existe. Mas todavia, o pecado não tem domínio sobre nós. Amém? Amém. E é isso que nós podemos glorificar a Deus, porque o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Agora,
indo para a reta final dessa mensagem, Deus liberta dos demônios. Colossenses 1,13 nos diz que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do poder das trevas. As trevas que operam aí fora têm poder, porque os demônios têm poder. Tem gente, pastor, que fala assim: o demônio é um cachorrinho morto que não tem poder de nada. Gente, os demônios têm poder e têm. Agora, é claro, Deus é o Todo-Poderoso, mas os demônios têm poder. Verdade. Quer ver o poder dos demônios? Vai num hospital superlotado. Quer ver o poder dos demônios? Vai numa cadeia, vai num presídio superlotado. Quer ver o poder dos demônios? Vai lá na central do Brasil, lá, ó. A quantidade de pessoas lá na Cracolândia sendo oprimidas, escravizadas, vivendo de uma forma totalmente envergonhosa. E as pessoas que estão lá não sentem vergonha de estar daquele jeito. Se sentem até felizes às vezes, porque o efeito do crack, da maconha na cabeça da pessoa faz a pessoa perder a noção da realidade da vida. Isso é verdade. Por isso que as pessoas que usam droga estão com aquele sorriso, mas quando o efeito passa, a pessoa vê que está no caos. É verdade. E procura entender como fazer para se libertar, não sabendo eles que Jesus pode libertar e trazer uma liberdade para eles. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Mas são os demônios. E nós já estivemos assim muitas das vezes. Muitos de nós que estamos aqui já vivemos nas trevas, no poder das trevas, onde a gente queria sair daquela situação, se libertar daquela situação, mas a gente não tinha força. Mas agora a palavra está dizendo que Ele quer. Jesus. Aleluia. Porque se não fosse Jesus para libertar você do império das trevas, você por si só não conseguiria. Mas Jesus enviou o teu Espírito Santo para falar ao coração, para te convencer você, para que você pudesse se achegar a Deus e ser liberta e ter a liberdade que é em Cristo Jesus. Glórias. Mas Deus liberta dos demônios. Meu Deus, tu és fiel, Senhor. Dá dois exemplos para você. Glória a Deus. A história da Bíblia diz, sabe o quê? Que tinha uma mulher que ficava assim, ó, 18 anos dando curvada. Agora o detalhe, sabe o que é? Ela era crente. Olha que estranho. Sabe o que tinha na coluna dela? Um demônio. Aquela mulher entrou dentro do templo, da sinagoga onde Jesus estava, e Jesus olhou para aquela mulher no dia de sábado e falou para ela: mulher, endireita-te! Na mesma hora o demônio saiu da coluna dela e ela ficou andando retinha para a glória de Deus. A mulher que andava assim para tudo enquanto era lado, agora está andando reta e o nome de Deus sendo glorificado. Mas os invejosos não gostou. Olha aí, como é que pode curar uma pessoa no sábado? Jesus falou assim: ué, mas não seria justo libertar essa filha de Abraão? Gente, Jesus falou que ela era filha de Abraão porque a mulher tinha muita fé no coração. Mas até então não tinha ninguém com autoridade para libertar aquela mulher. Eu quero falar para você que Jesus, Ele é o Deus da libertação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Libertou aquela mulher, 18 anos sendo oprimida, com um espírito mal na coluna dela. Eu tenho certeza que se ela fosse procurar um ortopedista para cuidar da coluna dela, o ortopedista não ia dar jeito na coluna dela. Porque o problema dela era espiritual. E tem coisa que não é para o homem resolver, tem coisa que só Deus pode resolver. Aleluia. Esse é o nosso Deus que nós cremos nele. Aleluia. A Bíblia conta a história de um homem que ficava dentro de sepulcro, dormia dentro do cemitério. E as prisões não podiam prender aquele homem. E um dia, quando Jesus entrou em Gadara, aquele homem veio no encontro de Jesus. Quando o demônio viu Jesus, o demônio gritou na boca dele: viesses aqui nos atormentar antes do tempo? Agora eu te peço. Aí vem a oração do diabo: deixa a gente entrar naquela manada de porcos, por favor. Aí Jesus concedeu o pedido do diabo e disse: então vai e entra naquela manada de porcos. E aquele homem ficou liberto. E as pessoas que antes viam aquele homem pelado, sem roupa, correndo pelo meio do mundo, dando gritos, berros, assustando todo mundo, dormindo dentro de cemitério, dentro de catatumba, agora encontraram aquele homem em perfeito juízo. Aleluia. E detalhe, aquele homem foi um dos maiores missionários do tempo de Jesus, porque aquele homem saiu falando do que Deus havia feito na vida dele. Glória a Deus. Então, Aleluia. quando Deus ele liberta a gente do império das trevas, Ele tem um objetivo: fazer de você um missionário, fazer de você uma missionária. Porque o que Deus fez na vida da gente não é pra gente guardar pra gente não, é pra gente sair falando pra todo mundo que Jesus fez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Porque quando a gente sai falando que Jesus curou a gente, que Jesus salvou a gente, que Jesus libertou a gente, isso é a pregação
pregação. Oh, aleluia. Aleluia. Tem gente que pensa que saber pregar precisa fazer teologia. Não, você só precisa falar o que Deus fez na tua vida. Porque se você testemunhar o que Deus já fez na sua vida, isso já é a pregação. Aleluia. É claro que com o tempo você vai ter conhecimento para falar da palavra, para discernir os assuntos bem discernidos, mas tudo vai ser com o tempo e estudo da palavra de Deus. Mas falar o que Jesus já fez na sua vida já é uma grande coisa. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E foi isso, porque esse homem não tinha conhecimento da Bíblia como um todo, até porque não existia Bíblia. Mas ele saiu falando, gente, vocês viram aí como é que eu vivia? Eu vivia dentro de cemitério, eu vivia preso em jaula, porque eu arrebentava com a jaula, saía gritando, andava, corria pelado pelo meio do mundo, dando uns berros aí, endemoniado. Vocês viram como eu vivia? E agora estou transformado, porque um homem chamado Jesus, quando eu encontrei com ele mudou a minha vida, louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus, maravilha, Também, Senhor. Aleluia. É isso que Jesus faz. Aleluia. Liberta dos demônios. Eu poderia citar mais alguns exemplos de pessoas endemoniadas, mas a gente não vai falar mais sobre isso para a gente poder fechar a mensagem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Efésios 6, do versículo 10 ao 17, fala sobre batalha espiritual, fala sobre a guerra do cristão contra os demônios, mas aí Jesus já venceu por você, não tem que ter medo de Satanás. Amém? Agora, para encerrar essa mensagem, Jesus liberta do passado de tristeza e de dor. E o exemplo que eu tenho aqui é José. Gênesis 45, versículo 3. José se revela aos seus irmãos e disse: eu sou José. Gente, quando ele se revela para os seus irmãos, ele poderia ter dito para os seus irmãos assim. Aqui seria bom para fazer uma dinâmica, mas como a gente está um grupo pequenininho, a gente não vai fazer, tá? Mas uma outra oportunidade, quando tivermos um grupo maior, a gente pode fazer. A gente fez lá, quando a gente pregou essa mensagem, fizemos a dinâmica sobre o nome das pessoas, a gente não vai fazer hoje. Bom, ele poderia ter dito assim: eu sou o governador do Egito. Seria mentira dele? Não, seria verdade. Mas só que o nome da gente não é a posição que a gente tem. O nome da gente é o nome que nossos pais deu pra gente. Ou seja, José estava liberto. José tinha tudo para estar revoltado com seus irmãos e nem se dar a conhecer aos seus irmãos. Mas ele estava libertado do seu passado. O passado dele agora não influenciava o caráter dele. É perigoso viver preso no passado, porque se ficarmos presos no passado, o nosso passado vai influenciar o nosso caráter no nosso dia a dia, em relação às pessoas que estão diante de nós, e a gente não consegue dar testemunho de Cristo de fato e de verdade. Irmãos, essa palavra é muito dura para o meu coração, mas essa palavra ela é libertadora. Ela é transformadora. Você vai ver o caráter impecável de José por causa disso. Ele não deu permissão para o passado dele interferir no caráter dele, porque ele estava liberto do seu passado. Por isso, quando ele se apresentou para os seus irmãos, ele disse: eu sou José, porque ele estava liberto do seu passado. Ele estava liberto de quando os irmãos dele jogou ele na cova. Ele não guardava mais ressentimento no coração dele. E o que mais tem atrapalhado as pessoas viverem a liberdade que Deus pode produzir na vida é estar preso nas coisas ruins que aconteceram lá atrás. Podemos lembrar e se alegrar com coisas boas que aconteceu, mas as coisas ruins a gente tem que abandonar mesmo, de fato, de verdade, para que não interfira na vida da gente hoje. Se cada um de nós que estamos aqui fosse lembrar das coisas ruins que já passou, gente, a gente nem pisaria na igreja, a gente nem serviria a Cristo, a gente teria 1000 motivos para não ser crente, para não servir a Deus. Eu mesmo já passei muita coisa, muita injustiça na minha vida, mas eu não olho para o que passou, eu olho para Jesus que me libertou. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, nós não somos o nosso juiz. Deus é o teu juiz. É Deus que vai julgar as pessoas e as coisas que aconteceram de ruim com você. É Deus que vai fazer a justiça por você. A Bíblia diz: não julguei a vós mesmo, porque o Senhor é o vosso juiz. A Bíblia diz em Salmos que Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Louvado seja Deus. E José sabia que tudo que aconteceu com ele lá atrás foi para o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. E José foi chamado Zafenate Paneah, que quer dizer Salvador do mundo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Para encerrar, Filipenses 3, 13
e 14, eu quero ler com você. E nós vamos fechar a mensagem que fala sobre a liberdade. Filipenses, tem que achar rapidinho, João para cheio. Filipenses 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo fala de sua vocação. 3:13. Glória a Deus. Já vamos fechar. A soberana vocação. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, a vida cristã ela tem que ser avante. Ela não pode ser de coisa que passou. Amém? O profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que passou lá atrás pode dar esperança? Então traga. Mas se não pode dar esperança e vai trazer tristeza para o coração, deleta, apaga. Eu acho que nós deveríamos ter uma tecla assim, sabe? Vamos deletar isso aqui, tem que deletar isso aqui, porque às vezes a gente escuta falar que temos que deletar, mas a gente não consegue deletar. Então qual é a ferramenta que eu posso usar para deletar as coisas ruins que passou? Oração. Sabe? Agora, é claro, existe uma lembrança que a gente pode ter que não vai afetar a gente. Por exemplo, quando alguém magoa a gente, que a gente fica chateado, a gente vai esquecer? A gente não tem amnésia na cabeça para esquecer das coisas que os outros falou com a gente ou fez com a gente. É verdade. Mas o sinal de que você perdoou é que aquela lembrança não faz você sofrer. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, mas não sofrer com a lembrança que se tem. Então, quando você lembra, mas você não sofre, você não fica angustiado com as lembranças daquela coisa ruim que aconteceu com você, significa dizer o quê? Que você está libertado, que você está livre. Aleluia. E Deus criou o ser humano para ser livre. Aleluia. Entendeu? Porque às vezes o cristão, o diabo quer fazer, sabe o que o diabo quer fazer com a vida do cristão? Com a cabeça, com o coração do cristão? Um museu. Para colocar coisas velhas e estragadas. Mas não se deita vinho novo em odres velhos. Deita-se vinho novo em odres novo. Ou seja, a manifestação do poder de Deus acontece quando eu estou livre de tudo que possa me atrapalhar, servir e crescer na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe os ouvintes de casa também. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Agradeço pela minha oportunidade. Amém. 9 horas em ponto, no Rio de Janeiro. Amém. Locutor, é?